A medicina está sempre em constante evolução. Hoje, inclusive, já é possível até trocar uma válvula do coração sem a necessidade de uma cirurgia. O nosso coração, que é um músculo, tem 4 válvulas que abrem e fecham, garantindo que a cada batimento cardíaco o sangue circule numa só direção. Mas quando dá um defeitinho numa dessas válvulas, ai, pode ser até fatal. Por isso, uma simples válvula é muito importante. Para saber a respeito delas, nós vamos buscar o Dr. Marcelo Cantarelli. Ele está aqui no nosso programa, é cardiologista, intervencionista e vai falar sobre as válvulas. São 4, então, doutor, boa tarde. E qualquer uma pode dar defeito? Boa tarde, exatamente. São 4 válvulas que o nosso coração tem. E o que são as válvulas? As válvulas são as portas do nosso coração, né? Então, o nosso coração tem que estar de portas abertas e às vezes fechadas, tá certo? Para fazer circular o sangue. Então, a gente vai mostrar aqui na animação, onde tem as válvulas funcionando. Nós temos 4 válvulas dentro do coração. 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo. 2 que vão permitir com que o sangue entre no coração e 2 que vão permitir que o sangue saia do coração, em direção ao pulmão ou em direção ao resto do nosso corpo. Então, as valvulinhas, a gente vai ver aquela estrutura amarelinha abrindo e fechando ali entre o átrio direito e o ventrículo direito. São 4 em posições diferentes dentro do coração. E essas válvulas, então, elas podem aparecer durante o desenvolvimento, ou seja, desde o nascimento, ou até a idade mais adulta e até os idosos, em qualquer momento da nossa vida, defeitos podem aparecer nessas válvulas. A pessoa pode já nascer com problema. Exato, que são os válvulas? defeitos congênitos. Então, por exemplo, uma válvula pulmonar, que leva sangue até o pulmão, ela pode nascer completamente fechada. E a gente tem que abrir. Isso é possível com um catéter, você abrir essa válvula pulmonar para devolver o fluxo para o pulmão. Então, defeitos congênitos também acontecem nas válvulas. Mas a principal causa de defeitos no nosso país, nos países em desenvolvimento, são a doença reumática. A doença reumática que acomete as crianças pode levar no desenvolvimento problemas nas válvulas, tá certo? Então, os tipos de válvula, a gente comentou um pouquinho, são essas 4 válvulas, né? A pulmonar e a tricúspide, que ficam do lado direito do coração, e a aórtica e mitral do lado esquerdo. Tá, a pulmonar a gente já sabe leva sangue para o pulmão. Isso, eu comentei. A pulmonar leva sangue para o pulmão, a aórtica leva sangue já oxigenado, que veio do pulmão, para o resto do nosso organismo. E a mitral? A válvula aórtica é a porta de saída do nosso coração, o sangue para o resto do nosso corpo. As válvulas de entrada, ou seja, que o sangue vai entrar através delas no nosso coração, a válvula tricúspide do lado direito, que fica no átrio direito, e a válvula mitral do lado esquerdo. A mitral vai receber o sangue oxigenado que vem do pulmão, vai transmitir para o ventrículo esquerdo e esse vai ejetar o sangue através da válvula aórtica para o resto do nosso corpo. Então, essas são as 4 válvulas, elas trabalham o tempo todo, ou seja, a cada batimento cardíaco, as válvulas estão ou abrindo ou fechando para trazer, então, o movimento adequado dentro do coração. Já que o doutor Marcelo comparou uma porta, a porta de vez em quando dá problema, né? De tanto abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, às vezes não abre direito, às vezes não fecha direito, encrenca ali, enrosca. No coração, a idade pode fazer isso? Ela pode ficar um pouco mais frouxa de tanto uso? Pode acontecer algum problema assim? Perfeito. E o exemplo da idade é muito importante. As válvulas, então, elas são portas de abrir e fechar. Então, a gente pode passar ali para estenose e regurgitação. Quais são os 2 defeitos básicos que acontecem? Como uma porta de vai e vem, imagina se essas dobradiças se enferrujam e a porta fica difícil de abrir. Isso pode acontecer, ou seja, a dificuldade da porta abrir, da válvula abrir, vai ter uma dificuldade do sangue passar por ela, isso se chama estenose. E o outro defeito, vamos imaginar que as dobradiças agora estejam completamente frouxas e as portas desalinhadas. E a porta de vai e vem, mesmo fechada, ela fica desalinhada e o sangue continua passando, ou seja, onde o sangue não deveria voltar, ela volta porque a porta permaneceu aberta onde deveria ficar fechada. Então, essa é a insuficiência. Esses são os 2 tipos de defeitos que acontecem nas válvulas cardíacas. A estenose e dificuldade de abrir
e a insuficiência quando a porta não fecha adequadamente e o sangue recua. Doutor, fazendo programas femininos e há tantos anos, entrevistando tantos médicos e ouvindo as perguntas do público, uma das que mais eu ouvi, né, e vi que as pessoas se preocupam é com a válvula mitral. Sempre chegam perguntas falando sobre a válvula mitral ou problema nela. Por quê? É mais comum mesmo? É um problema muito comum, por quê? Vamos voltar lá atrás à questão da doença reumática ou da febre reumática. Então lembrar que nos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, em nosso país ainda, é uma grande causa de doenças da válvula. A pessoa tem, na infância, infecções de garganta, de repetição, são causadas por estreptococo, e se essas doenças, que são simples, a doença da garganta, enfim, não for tratada com antibiótico adequadamente e tudo mais, o estreptococo, ele pode agredir, e quem vai agredir vai ser o próprio organismo, porque o organismo vai se confundir e vai enxergar o tecido das válvulas cardíacas, o tecido das articulações, como se fosse o estreptococo e vai agredi-lo. É uma doença autoimune. Então, o que vai acontecer? Essas válvulas vão ser agredidas e vão se tornar ou estenóticas, ou seja, fechadas, com dificuldade de abrir, ou insuficientes. E qual que é a válvula mais suscetível à febre reumática? É a válvula mitral, seguido da válvula aórtica. Por isso que se fala muito da questão da válvula mitral. Por quê? Porque a doença reumática, ela afeta mais os jovens. Já os adultos e a terceira idade é a própria degeneração da válvula, ou seja, um defeito que vai aparecer de tanto a válvula funcionar sob um regime de pressão ali dentro do coração. Ela pode ficar mais frouxa? Ela pode ficar mais frouxa. Pode. Ou ela pode ficar mais espessada, mais endurecida e abrir menos. Então que são gozado, esses dois, né? Porque tem algumas defeitos. Coisas que amolecem com o passar dos anos e algumas endurecem, não é não? Não, no sim, corpo todo. É verdade, é verdade. Tem coisa que te leva a doenças porque o tecido ficou rígido. Bom, vamos terminar de ver lá então. Um exame importante para fazer o diagnóstico das valvopatias. O que são valvopatias? As doenças das válvulas. É o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, onde você consegue, é um exame simples, não invasivo, que você consegue enxergar dentro do coração o funcionamento das válvulas, elas abrindo e se fechando. Agora, antes do ecocardiograma, e aí eu vou sentar aí. Por favor. As doenças das válvulas, elas são as que mais alteram a ausculta do coração. Então, a consulta médica e o exame físico, quer dizer, o estetoscópio, que é uma coisa simples, o médico consegue escutar o passeio do sangue dentro do coração e se uma válvula não estiver funcionando bem, ele escuta um sopro cardíaco. Então, o sopro cardíaco é a principal manifestação de uma valvopatia quando você examina uma pessoa. Então, por isso que, antes de qualquer exame, das doenças do coração, as doenças das válvulas são as mais facilmente diagnosticadas através do exame físico, ou seja, escutar o coração. Doutor Marcelo, e aí, se opera essa válvula, desentope dessa maneira, né? Mas só desentupir ou às vezes necessita cirurgia? Não, quando a pessoa tem sintomas importantes, então o que é importante a gente colocar? Quais são os sintomas de que você possa estar tendo problema na válvula cardíaca? O principal deles é a dispneia, a falta de ar. Cansaço que vai progredindo de esforços menores, maiores até esforços menores ou até mesmo em repouso. Então, o cansaço e a falta de ar são os principais sintomas das doenças das válvulas cardíacas. Além deles, também dor no peito e às vezes desmaios. Então, quando a pessoa tem sintomas e você não consegue mantê-la bem só com medicação, chegou a hora de você atuar nessa válvula. Ou você vai desentupir a válvula, se a válvula estiver fechada, por exemplo, ou você vai trocar a válvula, se você não tiver como desentupir, colocando uma válvula nova por cirurgia. Mas é importante a gente colocar que as doenças das válvulas, elas podem permanecer durante muitos anos sem sintoma nenhum. Então, por isso que é importante uma consulta médica inicial para ver se você já tem algum sopro, alguma manifestação, alguma alteração, então. Independente da idade. Por quê? As insuficiências valvares, ou seja, aqueles vazamentos,
ficam por muitos anos sem sintoma, mas eles podem ir danificando o coração no futuro, por exemplo, fazer o coração crescer e tudo. E aí você tem que corrigir isso daí. Tá. E as estenoses, elas também ficam assintomáticas. Lembrar que das estenoses, a mais importante na terceira idade, acima dos 70 anos, a estenose aórtica, que é aquela válvula que é a porta de saída do nosso coração, tá certo? Pela válvula aórtica, e ela se estreita, causa estenose em 3% dos nossos idosos. Então é importante... Mas colesterol ela não pega não, né? Na verdade, o idoso é a degeneração da válvula, é essa calcificação da válvula e tem uma certa relação com o colesterol, porque existe uma certa relação também com a doença coronariana, entupimento de coronária. Então. Praticamente a mesma causa é determinante. E o tratamento de trocar a válvula e a troca da válvula, que até há pouco tempo, vamos dizer assim, até o século XX, era feita apenas por cirurgia, abrir o peito e trocar, colocar uma válvula nova. Mas que válvula nova é essa? É uma prótese. Brasileira? Então, uma prótese que no Brasil, sim, existem válvulas brasileiras boas. E muito boas. Então, você pode trocar a válvula quando for necessário, ou hoje, quer dizer, uma terapia do século XXI, essa válvula pode ser trocada ou implantada, não precisando abrir o peito, mas por catéter. Então, você entra numa artéria... Pelo cardiologista intervencionista. Pelo intervencionista, colocada uma válvula que vai fechada no catéter e ela vai se abrir na posição aonde está a válvula. Então, uma válvulinha que está aqui branquinha... Desculpa perguntar, desculpa a ignorância, mas eu preciso saber que eu sou curiosa. Então, eu tirei a minha válvula que estava ruim e coloquei uma artificial. Mas como é que faz essa conexão? Da cirurgia. No caso da cirurgia. Sim, você retira a válvula e você costura. Você costura coloca a uma válvula lá. A valsa não, né? A válvula artificial. E existem hoje mecanismos de válvulas que você não precisa até dar ponto para colocar. Normalmente, ela se encaixa? Oi? E ela se encaixa. Caramba. Nos casos por catéter, e aí nós temos disponível no Brasil a troca da válvula pulmonar e da válvula aórtica, que é a mais frequente, por catéter no nosso país. Existe também a possibilidade de correção de um vazamento da insuficiência mitral, também por catéter, onde você coloca um clipezinho que você segura ali onde está vazando. Então são técnicas minimamente invasivas que são feitas em conjunto pelo cardiologista intervencionista, pelo cirurgião cardíaco, ou seja, é um time que atua nessas terapêuticas minimamente invasivas em relação das válvulas, tá certo? Então existe uma equipe que faz esse tratamento. Eu tenho que encerrar, o tempo sempre é curto no programa, eu só queria que você me dissesse rapidinho, como é que a gente estraga, independente de outras coisas, as válvulas do corpo? O que eu devo evitar? Vale aquela regrinha? Alimentação, não fumar? Essas regras são válidas justamente para tentar diminuir ao máximo esse processo de degeneração das válvulas com o tempo. O que é mais importante é que a gente olhe para nossas crianças, tá certo? Para que a gente possa evitar a febre reumática, que graças a Deus está reduzindo bastante no nosso país. Então, a atenção à saúde das crianças, tá certo? Para que no futuro não desenvolva uma doença de válvula. E uma vida saudável para que, se a gente for ter algum problema de válvula, ela aconteça muito mais longe e que você possa segurar tudo isso com medicamentos. Que a durabilidade seja maior, né? É isso aí. Obrigada, doutor. Eu quero agradecer aqui o doutor Marcelo Cantarelli, cardiologista, intervencionista, e deixar aqui o contato. É um site onde você encontrará muitas informações também a respeito desse assunto, não é? E de outros tantos. www.grupoangiocardio.com.br, está no vídeo. Obrigada, doutor.